hoje, onde podemos reunir nesse mesmo espírito, mesmo que distantes, mas sabemos que o Senhor é um e sabemos que o Senhor tem a falar, a ministrar aos nossos corações e pedimos a Deus a tua direção, pedimos também para que o teu Espírito Santo esteja abrindo os nossos olhos, desvendando os nossos corações para podermos compreender melhor da palavra, melhor daquilo que o Senhor tem para as ferramentas para o nosso trabalho. Pai, pedimos a tua direção e oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Bom, eu vou reenfatizar hoje, e eu dei um upgrade. Sempre a gente vai aprendendo mais, né? Das coisas espirituais, e então eu tô aprendendo aqui, né? Não pensa que eu entendo de tudo, que eu tô dominando tudo, pelo contrário, eu tô aprendendo aqui junto com vocês. E eu quero dar de novo uma reenfatizada, porque eu gastei bastante tempo falando sobre não amar o mundo, falei sobre trabalho e fé, né? E o que é importante lá naquilo que eu falei de não amar o mundo é que, para imitar a Cristo, nós temos que nos desapegar das coisas desse mundo. Essa é uma coisa fundamental. Não tem como servir a Deus e a Mamon. E lá em Mateus 6 é bem claro para mim. Não podeis servir a Deus e a Mamon, né? Ou você serve um, ou você serve o outro. Qual a possibilidade de servir a Deus e a Mamon? É zero. Não tem essa possibilidade. Não podeis servir a dois senhores. E aí ele já começa dizendo de não andar ansioso pelas coisas, né? Que comer, beber e vestir. E são coisas que necessárias, básicas, coisas mais básicas. E ficar preocupado, ansioso com as coisas mais básicas, que é comer, beber e vestir, você já se colocou debaixo de Mamon. E aí ele vai falar, então, do passarinho, da erva do campo, dizendo que se Deus cuida de um passarinho que não tem valor nenhum, quanto mais nós, né? Nós somos mais valiosos para Deus do que um passarinho. Então, ele chama homens de pequena fé. É incredulidade em que Deus pode nos sustentar. Talvez a fé é um dos maiores problemas que nós temos. E o que eu coloquei no imitar a cruz, imitar a Cristo, no processo da cruz, eu acrescentei a fé. E eu vou explicar por quê. E em Hebreus 6, Hebreus 11, 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como você seguir a Deus, fazer a vontade de Deus sem fé. Viver uma vida sem fé é viver uma vida que não agrada a Deus. Então, a fé, ela é fundamental. E se você não crer, se você não tiver fé que é Deus que te sustenta, se você achar que é o seu braço forte, seu trabalho, o dinheiro que você ganha, se a tua confiança está nisso, se na tua cabeça você pensa assim, que é o trabalho, é o dinheiro que você ganha no trabalho, que é o seu sustento, se é essa a sua mentalidade, e Jesus disse, é os gentios que pensam assim,
ele fala, por que vocês estão preocupados? Por que vocês estão ansiosos com comer, beber e vestir? É os gentios que pensam assim. É os gentios que vivem assim. Então, se nós não crermos, né, que Deus é capaz de nos sustentar, o que você vai crer? Você vai crer que é você que tem que trabalhar para se sustentar, para pagar as contas. É o que eu falei. Você pegar 10 pessoas e perguntar por que você trabalha, todas elas vão dizer, ué, como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou beber? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou me vestir? Então, essa é a mentalidade do mundo. Você tem que trabalhar, mas você não deve trabalhar com essa mentalidade, que você depende do trabalho, do dinheiro para se sustentar, para comer, beber e vestir. Porque é os gentios que pensam assim. Isso é a mentalidade do mundo. Então você vê que Jesus está trazendo algo radical, algo impactante, que é fé que Deus vai te sustentar, que é quebrar essa mentalidade mundana. Então, você tem que trabalhar, você tem que ser o melhor e fazer o melhor no seu trabalho, mas não porque você precisa de dinheiro para comer, pagar as contas, etc. Não. Você tem que fazer isso. Em primeiro lugar, por causa do reino e da sua justiça. Então, tudo que você faz aqui na Terra só pode ter, em primeiro lugar, essa motivação. Por causa do reino. O reino tem a ver com o rei desse reino, que é Jesus, com os princípios e valores desse reino, com a justiça, que é a justiça de amar o inimigo, pagar o mal com o bem, perdoar os que te perseguem, etc. Então, não amar o mundo é se desprender das coisas do mundo, não depender das coisas do mundo, mas ter uma dependência completa, total de Deus. É muito difícil, hein, gente? É muito difícil. Por isso que nós precisamos do processo da cruz, de morrer cada dia para as coisas do mundo. Mudar essa mente, né? Que é uma mente mais mundana do que espiritual. Ok? Então, vamos. Então, imitar a Cristo é ser como ele foi, é viver como ele viveu. Então, novamente, né? Quando eu estava refletindo sobre discipulado, é que me veio essa clareza desse estudo da imitação de Cristo. Por quê? Que modelos você tem na Bíblia sobre discipulado? Então, alguns falam o modelo de Jesus, mas o modelo de Jesus não tem como a gente reproduzir esse modelo, porque Jesus conviveu 24 horas por dia com esses caras. E dormia com eles, comia com eles, andou com eles durante 3 anos.
Então, e trabalhou com 12, né? Não tem como a gente seguir esse modelo de Jesus, mas tem como querer fazer algumas coisas semelhantes. Paulo também, ele viajava, né? E vivia, convivia. Então, nós, o dia inteiro com as pessoas, com os discípulos dele. Mas a gente também não tem condição de fazer isso. Mas podemos pegar algumas coisas. Então, o que eu peguei de mais concreto sobre discipulado foi essa visão de imitar a Cristo. Então, Paulo diz aqui, né? Sede meus imitadores, né? Como também sou de Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Com efeito, vos tornasse imitadores nossos e do Senhor, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, a ideia é de imitar a Cristo e de ensinar outros a imitarem a Cristo, para o conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na morte, na sua morte, né? Olha só, imitar a Cristo, como Pedro nos exorta a imitar o amor sacrificial de Cristo, pois que também Cristo sofreu, não só sofreu, ele morreu em nosso lugar, deixando-vos vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, como Cristo sofreu, como Cristo morreu, ele está, o que dizendo? Vocês têm um exemplo, um modelo para seguir. E é isso que nós estamos seguindo. Nós estamos seguindo, às vezes, algumas pessoas, mas não seguindo esse modelo de Cristo, de se doar, de se sacrificar pelo próximo. Então, Cristo, ele sofreu em vosso lugar. Ele não só sofreu, mas morreu. Então, mostrou esse amor sacrificial, deixando, isso foi um exemplo, um modelo para a gente seguir. Outra coisa, ser manso e humilde. Aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde. O que você tem que aprender de Cristo? O que você tem que imitar a Cristo? Na mansidão, na humildade dele. Outra coisa, ele deu o exemplo de humildade, esvaziando-se a si mesmo, né, servindo ao outro, do amor sacrificial. Então, em Filipenses 2:5, ele diz: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Como é que foi? Que sentimento? Que a palavra aqui é phronesis, que é a ideia de você não só sentir, mas ser igual, né? De imitar, de viver como ele viveu, de ser como ele. Essa é a ideia da palavra no grego aí,
que aqui está traduzido na Almeida Revista Atualizada, está como sentimento, na NVI está traduzido como atitude, né? Então, na verdade, é você imitar a Cristo. No como? Aí nós vamos falar sobre esvaziando-se a si mesmo e humilhou-se a si mesmo até morte na cruz. Outro, amar como Jesus nos amou, que é um amor incondicional, sacrificial. João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então, é imitar a Cristo. Então, Jesus está falando, vocês têm que imitar a mim, assim como eu amo vocês, como eu estou amando vocês, vocês têm que amar uns aos outros. Então, a ideia de imitar a Cristo nesse amor, de amar como Cristo amou. Vida totalmente comprometida com a vontade do Pai. João 4:34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, o que Jesus está dizendo? É aquela coisa do dia a dia, a sua comida. Sem comida, se você não comer hoje, se você não tomar café, não almoçar, você vai morrendo aos poucos. Se amanhã você não comer de novo, tal, depois de 10, 15 dias, você já está rastejando, você está caminhando para a morte. Então, não fazer a vontade do Pai é caminhar para a morte. A comida, aquilo que alimenta, aquilo que traz vida a Jesus, é o quê? Fazer a vontade do Pai. Nós temos que imitar a Cristo. E ele disse, né? Aquele que diz Senhor, Senhor, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. E lá em 1 João, né, 2:15 diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. João está dando uma ordem de, olha, vocês não podem amar o mundo nem as coisas que há no mundo. E ele termina dizendo: aquele que faz a vontade do Pai permanece eternamente. Quer dizer, vai ter a vida eterna. Aquele que faz a vontade do Pai. Qual que é a vontade do Pai? Não ameis o mundo. Qual é a vontade do Pai? Que vocês sigam o exemplo de Cristo, que vocês sejam mansos e humildes, né? Que vocês amem como Cristo nos amou. Então, outra coisa, não tem como seguir a Cristo sem carregar a cruz. Não tem como imitar a Cristo sem tomar a cruz. Diz lá, se alguém quer vir após mesmo, assim mesmo se negue, tome a sua cruz, dia a dia, e siga-me. Então, não tem como imitar a Cristo, como seguir a Cristo, sem tomar a cruz. E a cruz aqui tem a ver com negar o seu eu e tem a ver com morrer para o mundo, né? A cruz é onde a gente se identifica com a morte de Cristo, onde a gente crucifica o nosso eu, o nosso ego, a nossa vontade, os nossos sonhos, né? Aí a gente morre, né, para o mundo. Viver essa vida rumo à eternidade, que é a carreira proposta, seguindo o exemplo, imitando Jesus, né, os heróis da fé citados em Hebreus 11. Então, olha só que depois de citar pela fé, citando tudo aquilo lá
Hebreus 12, de 1b a 2, diz assim: corramos com o quê? Perseverança. Olha, tem um estudo numa universidade nos Estados Unidos, onde eles estudaram as pessoas mais bem-sucedidas no mundo. Característica fundamental dos homens bem-sucedidos nesse mundo: perseverança. Eu estou usando agora exemplos do mundo, hein? Esses caras que chegaram aonde eles chegaram, eles tiveram que perseverar. Muitos deles faliram 10 vezes, fizeram coisas, né? Perseveraram. Dizem quando o Edison inventou a lâmpada, né? Ele fez vários testes, centenas de vezes, e não funcionava, até que uma hora ele teve uma ideia, e aí ele conseguiu inventar a lâmpada, fez a lâmpada funcionar. Mas ele teve que ser o quê? Perseverante. Se você não for perseverante, você não termina a carreira que está proposta. Gente, eu falo, né, o Wilson aí, que conviveu comigo desde jovem, né? Quantos jovens, Wilson, que começaram a carreira e se afastaram, hein? Quantos jovens que hoje nós conhecemos, que eram tão firmes, tão ativos, hoje estão sentados na cadeira, acomodado, no banco da igreja acomodado? Quantos? Está cheio, está cheio. O mundo corrompeu esses jovens. E muitos de vocês viram, muitos homens, muitos líderes que se acomodaram. Eu vejo, eu que sou pastor, eu convivo com vários pastores. Eu conheço pastores desde que eles começaram o ministério. E olha, muitos deles se tornaram pastores de megas igrejas. Eu vou dizer uma coisa, eu olho para a vida desses pastores. Eles não são mais humildes, não são mais aqueles pastores apaixonados, né? Se sacrificando, não. Eles estão tocando a igreja como se fosse um negócio. É triste, hein? Mas é difícil eu ver hoje pastores humildes, cheios de Deus, né? Que realmente vivem para o Senhor. Então, essa carreira, ela tem que ser corrida com perseverança. A carreira que está proposta está o quê? Não é algo de sucesso. Quando você lê carreira, aí você pensa, meu ministério, né, bem-sucedido, tal. Não, não é o sucesso aqui na Terra. A sua carreira, a sua corrida é para conquistar o quê? A coroa incorruptível. Se você está correndo, pensando meu ministério, né, e querendo ser bem-sucedido no seu ministério, né, você já perdeu a carreira que foi proposta. Essa carreira é a rumo à eternidade. O foco está nas coisas eternas. Você está correndo atrás de uma coroa incorruptível, né? E quando ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem que é? Jesus. Então, nós temos uma carreira, mas que a gente está mirando em quem? Jesus.
É a Ele que nós temos que imitar. É a Ele que nós temos que ter como modelo, como exemplo de fé. A fé que ele teve, a fé que ele viveu, a maneira como ele andou aqui na terra. Nós temos que estar olhando ele. Ele é o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que estava proposta. Então, ele tinha uma alegria proposta. Qual que é essa alegria proposta? É a alegria na eternidade. É essa alegria que ele trocou. Não uma alegria humana, mas uma alegria eterna. Ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, quer dizer que ele foi desprezado, humilhado, rejeitado. E hoje ele está sentado à destra do Pai. Irmão, quando você lê Hebreus 11, aqueles homens suportaram tudo, eles perseveraram, porque a carreira deles não estava focada nas coisas desse mundo. A carreira deles estava focada nas coisas eternas. Então, fazer discípulos, né? A grande comissão, quando se fala qual é a grande comissão, comissão, a missão que nós temos juntos, entre nós, qual que é a nossa comissão, nosso grande chamado, a nossa grande tarefa. Sabe qual que é a sua grande tarefa? É fazer discípulo. Então, quando Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Bom, o imperativo, o verbo que está no imperativo, não é o ide, é o fazei. A ideia do texto é indo, portanto, fazei discípulos, então é indo, batizando-os e ensinando-os a guardar. Fazei discípulos de todas as nações. O indo é por onde você está indo, no trabalho, na escola, né, na igreja, em todo lugar você tem que fazer discípulos. Batizando-os. Batizar não é mergulhar o cara na água simplesmente, mas é levar as pessoas a uma identificação tão grande com Cristo que elas vão morrer para esse mundo, vão se desligar das coisas desse mundo, vão se desligar de todas as obras das trevas, vão morrer com Cristo, ser sepultado e vão ressuscitar para viver uma nova vida em Cristo. Então, batizar não pensa que é simplesmente mergulhar o cara, mas é levar a pessoa a se identificar com a morte, com o sepultamento e a ressurreição de Cristo. E aí, ensinar a guardar. Você não use a palavra ensinar sem guardar. Por quê? Uma coisa é ensinar, outra coisa é ensinar a guardar.
É bem diferente, não é? Uma coisa é ensinar. Eu vou lá no quadro, ensino, explico, dou uma aula, eu estou ensinando. Agora, ensinar a guardar, eu não só vou ensinar, mas eu vou ajudar você a viver isso. Então, eu diria, ensinando-os a viverem. Eu substituiria guardar por viver. Ensinar as pessoas a viverem todas as coisas que Jesus nos ensinou. E aí tem um E. Esse E é, como eu falo, um CAI, uma conjunção aditiva, que une uma ideia à outra. Então, aqui há uma grande promessa. Qual a promessa? E eis que estou convosco, o quê? Todos os dias. Agora presta atenção, irmão. Essa promessa de estar conosco todos os dias está conectada ao quê? A obediência ao cumprimento da grande comissão de fazer discípulo. Então, se você está aí trabalhando para você, se você está aí fazendo seu ministério para você, se você está aí fazendo qualquer outra coisa que não seja fazer discípulo, aí Jesus não vai estar com você. Esse negócio de falar Jesus está comigo, Jesus só estará com você se você estiver comprometido com a grande comissão, com o fazer discípulo. Pergunto eu, você está comprometido com o quê? Com os seus negócios? Com o seu ministério? Com o seu sucesso, o seu status? Então esquece, Jesus não está com você. Jesus está dizendo, eu vou estar com você se você estiver envolvido com esse ministério. Qual é esse ministério? Qual é o serviço? Fazer discípulo. Então, muitas vezes a gente acha que está andando com Jesus, que Jesus está andando conosco, mas ele não está. Por que ele não está andando conosco? Porque nós não estamos comprometidos com o fazer discípulo. Então, você tem que entender o versículo completo, o texto completo. E o texto completo é o seguinte: você tem que obedecer, é uma ordem, então não é uma opção. O foco da sua vida é fazer discípulo. E se você está fazendo discípulo, Jesus, ele fala, eu vou estar junto com você, eu vou te ajudar, eu vou te sustentar, eu vou te capacitar. Então, Jesus, esse estou convosco, é que você não vai fazer essa obra sozinho, eu vou junto com você, eu vou fazer com você, eu vou estar fazendo discípulos com você. Então, Jesus promete estar todos os dias conosco, se nós estivermos cumprindo essa grande comissão. Amém? Mas para fazer discípulos, temos que ser discípulos. Portanto, a nossa missão é ser e fazer discípulos. Mas o que é um discípulo? É um seguidor de Cristo que vive seus ensinos, que torna-se, tornando-se semelhante a ele. Então, como é que você vai fazer discípulos se você não é um discípulo? Se você não vive os ensinos, se você não se torna semelhante a ele. Então, baseado nisso, eu gostaria de trazer o conceito de ser e fazer discípulo como sendo imitar a Cristo e ensinar outros a imitarem a Cristo. Então, é esse conceito
que eu quero trazer. Por quê? Porque você quer ser discípulo de Cristo. Não é seguir a Cristo, ele pegou a rua aqui à esquerda, eu vou pegar essa rua esquerda. Agora ele subiu a montanha, eu vou subir a montanha. Agora ele foi caminhar no mar, eu vou caminhar. Não é seguir o que Jesus fazia simplesmente, mas é imitar ele. Tem a ver com a ideia de ser como ele é. Então, a imitação não é algo do mimetismo, de ser como um macaco que fica imitando os movimentos que você está fazendo. Não é. É, na verdade, ser como Cristo foi, viver como Cristo viveu e ensinar os outros a fazer isso. Então, qual que tem que ser o seu objetivo? Que você tem que botar na sua cachola aqui. Eu tenho que começar a imitar Cristo. Não é, sabe, você fica estudando, ouvindo, aprendendo, conhecendo. Nossa, nós temos tanta informação. Aí você lê livros, e estuda, e aprende. Mas peraí, a pergunta é, você está conhecendo a Cristo ou você está querendo imitar a Cristo? Você está imitando, é isso que você está fazendo todo dia. O que Jesus tem aquele livro? Em seus passos, o que faria Jesus? Foi um livro impactante. Por quê? Aquelas pessoas decidiram viver assim. O que Jesus faria nessa situação? Se Jesus fizesse, aí eu vou fazer. Então, eram as pessoas que estavam querendo viver como Cristo viveu, andar como Cristo andou, a ser como Cristo era. É assim que nós estamos querendo viver? A igreja virou uma faculdade de teologia. A gente só está dando informação, ensino e conhecimento, e curso disso, e curso daquilo. É bom, estou falando que, não é, que é ruim, mas nós estamos formando o quê? Um bando de teóricos que sabem, mas não fazem, que sabem, mas não vivem, que conhecem, mas não são. Então, essa ideia de imitar a Cristo, quero ser semelhante a Cristo. É isso que eu quero incutir em vocês hoje. Vocês têm que ter esse objetivo. Eu quero ser semelhante a Cristo. Isso tem que estar fazendo parte todo dia. Eu quero andar como Cristo. Eu quero falar como Cristo. E para fazer isso, você tem que ser como ele foi. Amar como ele amou. Ser humilde e manso como ele foi. Agora eu pergunto, nós estamos andando como Cristo andou, nós estamos sendo semelhantes, a gente tem muita informação, a gente tem muito conhecimento. E sabe o que acontece? A gente se perdeu no meio disso tudo. Nós temos que simplificar o evangelho. O evangelho está muito complicado. É muita informação. Então, a gente botou... É como se você tivesse na sua frente umas 20 televisões passando um monte de programas assim excelentes. Todos programas excelentes. Aí você fica assim, pô, mas que legal aquilo, hein? Aí você vê, olha, que legal. Mas o negócio é o seguinte, você fica perdido. É tanta informação que você fica assim, mas qual que eu vou ficar aqui? Tudo é bom. É como se você colocasse na mesa aquele manjar.
né? É tanta comida boa. Tanta comida boa. Aí o que você faz? Você pega um pouquinho de cada uma, né? Natal, Ano Novo, não é assim? É tanta comida boa ali, você pega um pouquinho de cada uma. O que acontece? Você não saboreia. Eu estou chegando à conclusão que ir na churrascaria, né? Comer no rodízio, rapaz, você não degusta a comida, você não saboreia. Percebe bem, você não consegue saborear a comida, porque a técnica dele é o seguinte: vamos empanturrar o cara. É aquele negócio assim, eu vou fazer 3 minutos, ele vai pegar o cliente, eu vou empanturrar um cara de comida. Você vê que ele traz, de repente, um monte de coisa, tudo de uma vez. É pastelzinho, é mandioca, é arroz, é salada, é não sei o quê. Ele traz tudo de uma vez. Aí depois vai passando a carne. Tá. Aí eu sei, me dá um pedaço desse, me dá uma linguiça, me dá um coração, me dá... No final, você não come bem, você come demais, você não saboreia. E o evangelho está assim. Nós estamos saturando, botando manjar na mesa para todo mundo. Aí a turma vai para a igreja, é isso, é curso daquilo, é oração, é jejum, é... Bom, no final, o que nós estamos querendo? Pergunto eu, com tudo que você está fazendo na igreja, o tanto de atividade que você participa, o tanto de coisa que você faz, é grupo, é discipulado, mas no final, o que você está focando? Na grande comissão? Você até esqueceu, já nem sabe mais o que é grande comissão. Você perguntar para os membros da igreja o que é grande comissão, eles vão, não sei, nunca ouvi falar disso. Não se fala mais disso. E essa, como se diz, tem 2 grandes mandamentos na Bíblia, tá? A grande comissão, ou o grande chamado, a grande tarefa, que é a sua missão, é a missão da igreja. Se você quiser saber para que a igreja existe, qual é a missão da igreja, não é pregar o evangelho. Já vou começar a dizer. A missão da igreja não é pregar o evangelho. A missão da igreja é fazer discípulos. Como? Pregando o evangelho, batizando, ensinando, entendeu? Então, esse negócio de dizer, não, a missão da igreja é pregar. Errado. Não é pregar a palavra, é fazer discípulos de todas as nações. Você não está indo só para pregar. Você está indo para pregar, para batizar e para ensinar a guardar todas as coisas. Você está fazendo discípulos. Você entende que a gente perde o foco? É a mesma coisa você montar uma fábrica de sapato e aí você começar a colocar uns ilhóis, umas fivelas, não sei o quê. No final, você tem um monte de coisa lá, mas você é uma fábrica de sapato, não é fábrica de fivela, nem fábrica disso, daquilo, né? De bolsinha, de mochila. Não, você é uma fábrica de sapato. De repente, você está lá com tanta coisa e o sapato, que era a sua vocação, você não está fazendo. Então, o que eu quero que você foque? Fazer discípulos. Bom, aí quando a gente vai ensinar os caras, a gente começa a ensinar tanta coisa que os caras se perdem. Então, eu entendi o seguinte: se a gente restringir esse ensinar, esse indo, esse batizando, se a gente colocar no imitar a Cristo, a gente vai englobar tudo. Então, você tem que ser um imitador. Resultado final: no dia a dia, você tem que estar vivendo como Cristo viveu. Você tem que imitar a Cristo. Você tem que buscar ser semelhante a Ele.
Então, assim como eu busco ser semelhante a Cristo, que vocês me imitem o que eu estou fazendo, que vocês procurem ser semelhantes a Cristo. Então, qual que é a visão que eu estou tendo discipulado? Ser semelhante a Cristo e ensinar os outros a serem semelhantes a Cristo. Será que não foca mais se a gente pensar assim? Não fica mais centrado do que a gente transformar a igreja num curso de teologia? Então, não tem como eu ensinar os outros a imitarem a Cristo, a ser semelhantes a Cristo, se eu também não sou. Original, o homem original, imagem e semelhança de Deus. O homem original, na verdade, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, na verdade, ser semelhante a Cristo é voltar para o original, antes do pecado. Então, você vê aqui, ó, original e falso. Você vê 2 tênis aqui, ó. Se não tivesse original e falso escrito, qual que seria o original e o falso? É difícil de distinguir, né? Vocês estão conseguindo ver aí? Por que um é falso e outro não? Porque é muito parecido. Muito parecido. Então, imitação pode ter um sentido negativo na cabeça das pessoas, né? De ser falso ou de baixa qualidade. Então, a imitação, a gente tem essa ideia. Tudo que é imitação é de baixa qualidade, é falso, né? Imitar a Cristo é seguir a Cristo como um modelo, é a ideia de ser semelhante a Cristo. Quando estudamos o Sermão da Montanha, né, que é Mateus 5-7, nós vamos pensar, amar o inimigo, né, pagar o mal com o bem, perdoar aqueles... isso aí é impossível de viver. Isso aí é impossível de viver. Como é que eu vou amar um cara que vem e mata meus filhos? Isso é impossível, né? Então, nós temos que entender o seguinte: Jesus, ele está estabelecendo um padrão, ele pôs uma altura da régua. Ele falou assim, irmãos, a altura da régua é essa aqui, ó. Aí, quando a gente diz é impossível, sabe o que você faz na tua cabeça? Você baixa o padrão. Não dá para viver assim. Então, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, já está bom. Você está entendendo? Porque aí você fala, não, ninguém é perfeito, ninguém é de ferro, né? Então, vamos baixar a régua. Sabe que esse pensamento é impossível? Você é meio inconsciente, mas todos nós estamos lendo a Bíblia com incredulidade. Não dá para viver assim. Esse negócio aí que o Marçal falou, que, né, o primeiro lugar, o reino de Deus, a justiça de Deus, crer que Deus sustenta, que eu trabalho não é para pagar as contas, mas não, isso é impossível. Aí o que acontece? Você baixa, quando você fala é difícil, você lê na Bíblia, não, isso é só Paulo, é só Estevão, né? Só Pedro, mas eu não vou conseguir isso. Sabe o que está acontecendo? Você está baixando o padrão. E olha, pensa bem, se você não está lendo a Bíblia com essa mentalidade incrédula, você está lendo, mas não está crendo naquilo lá. Você está achando, não, isso aqui é impossível. Então,
Com essa mentalidade, nós estamos o quê? Baixando o padrão. E o padrão foi estabelecido aqui, ó. Então, não me interessa o quão difícil seja, você tem que caminhar para alcançar esse padrão. Então, é o processo, você está em processo. Então, não pensa em original e falso, de baixa qualidade. Por quê? Você está, talvez você se converteu, quando você se converteu, você estava numa qualidade bem baixa, que você deixou o homem original, você se tornou o fake ali, mas bem, né, bem ruim. Mas você está melhorando a qualidade. É isso, sendo imitadores de Cristo, nós estamos. Então, Jesus, no Sermão da Montanha, nos ensina como deve ser o padrão do homem semelhante a Deus. Jesus é um modelo ou referência de como é o homem original. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, Jesus é o nosso modelo a ser imitado, de homem criado à imagem e semelhança de Deus, do homem sem pecado. Então, nós temos o homem Jesus, que é um modelo. Então, como é que esses caras falsificaram esse tênis, hein? Eles pegaram um tênis original e foram o quê? Com o material que eles tinham, eles foram tentando chegar tal igual ao original. Não é isso? Então, o que é isso? É uma imitação, chama imitação. E tem imitação que é muito boa, que chega a ser semelhante ao original. Tem ou não tem? Tem, né? Tem coisas que é imitação, mas é muito semelhante e qualidade boa. Então, é isso que nós estamos fazendo. Tem o original. E nós estamos trabalhando para cada vez mais ser igual ao original. É isso que é a ideia de imitar a Cristo. Então, em que devemos imitar a Cristo? As pessoas falam poder, curas, milagres, unção, sabedoria, pregação. Aí falam no caráter de Cristo, né? Então, muitos colocam que o objetivo do discipulado é fazer homens maduros espiritualmente, homens semelhantes a Cristo, que tenham o caráter de Cristo. Então, quando pensamos no caráter de Cristo, nós estamos pensando como sendo pureza, vida moral correta, não mentir, não roubar, não é? Essas coisas do caráter moral. Mas no discipulado, ao trabalharmos o caráter do discípulo, acabamos trabalhando mais o comportamento. Não pode fazer isso, não minta, não adultere, trate a sua mulher assim, assim. Você tem que ser mais gentil no trabalho, você tem que gastar tempo com seu filho. Então, o que a gente está trabalhando? Muitas vezes o comportamento. Então, no que nós devemos imitar a Cristo? A base essencial e que nós não pensamos quando a gente está trabalhando o caráter, que a gente fala, não, você tem que tratar a sua mulher assim, assim. Não é. O cara tem que amar. A essência que vai mudar o casamento é o amor. E a gente está trabalhando, né, o comportamento, leva flores, leva para jantar, tudo isso é bom. Então, não minta, não roube, mas o que nós temos que trabalhar é na essência. Esse que é o problema, nós estamos trabalhando comportamento. E sem perceber, na igreja, nós estamos o quê? Sendo uma fábrica de religiosos.
Por que religiosos? Um bando de pessoas que oram, que dão dízimo, que não batem nas suas mulheres, que oram com as suas mulheres, que cuidam dos seus filhos, que trabalham, são bons funcionários, pá. Só que, para dizer a verdade, eles não têm amor. Vocês estão entendendo que nós estamos trabalhando pessoas no comportamento e não no coração? Essa é a diferença. Então, a base essencial do caráter de Cristo é o amor. Amor ao próximo. Pois isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, se qualquer outro mandamento, né? Se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que a gente está fazendo na igreja? Nós estamos, não pode matar, não pode adulterar, não pode beber, não pode roubar, não pode cobiçar, não pode falar mal de ninguém, não pode. Nós estamos trabalhando com comportamento. E aqui Paulo está falando, ó, tudo isso aí que vocês estão ensinando, vocês estão aí trabalhando na vida de seus discípulos, se resume em uma coisa só: amar. E isso nós acabamos o quê? Não ensinando. Ensina um monte de coisa. Então, a santidade, ela é gerada pelo amor. Porque esse amor é um amor que foca no outro. Por quê? Como é que o cara vai gerar? Paulo está dizendo aqui que tudo, se você desenvolver amor, você vai deixar de adulterar, você vai deixar de matar, de furtar, de falar mal dos outros, tá. Por quê? O amor é a fonte que vai gerar santidade. Você quer gerar santidade na vida de alguém? Comece a ensinar a amar, porque o amor é a fonte, é a essência da santidade. Não é? Não é isso que Paulo está dizendo? Que você vai ser santo se você amar, porque tudo se resume. Então, todos os mandamentos são cumpridos pelo amor focado no outro. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás, etc. Então, isso aqui é importante. Entendam, há dois tipos de santidades. Uma santidade cultural, comportamental, exterior. E que, ó, entre parênteses, é focada em si mesmo. Então, eu não vou adulterar, eu não vou matar, eu não vou furtar. Por quê? Porque isso, imagina um judeu, né? Ele foi aprendendo isso virou algo cultural, comportamental, e eles tinham, então, essa santidade exterior, né? Como os escribas e fariseus que viviam pureza e santidade. Mas o que era isso? Dentro de uma coisa, pega mal, né? Então, na igreja, você está lá, você não pode adulterar porque pega mal. Você não pode roubar porque pega mal. Então, coisas que você vai fazer errado, você vai fazer tudo escondido. Por quê? Porque é algo cultural, comportamental, exterior que está ali naquele ambiente. Então, os escribas Jesus comparava eles com sepulcros caiados, que eram pintados, né, de cal. Era bonito por fora, mas por dentro, o que era? Ossos podres. Então, cuidado, porque nós, igreja, estamos trabalhando muito uma santidade exterior. E, na verdade, o exterior está muito focado em si mesmo.
Não é verdade? Agora, a santidade genuína, ela é interior. E ela é gerada focando no outro. Por que você não vai falar mal? Porque você ama o cara. Por que você não vai mentir? Porque você ama o outro. Por que você não vai adulterar? Porque você ama a sua esposa. Então, o amor, né, a santidade gerada pelo amor ao próximo. Esse amor vai gerar pureza e santidade, né? E não é focada em si mesmo. É uma pureza e santidade não focada em si mesmo. É uma santidade de dentro para fora. É uma santidade que vem nesse foco no outro. É uma santidade que é gerada pelo amor ao próximo. Então, não é imitar a Cristo em não vou mentir, não vou roubar, não vou. Não, não é esse tipo de imitação. Você quer ser semelhante a Cristo, não é, ser por fora igual. Não, é ser por dentro igual. E se você for original por dentro, o de fora vai refletir isso. Então, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga. Então, seguir, você tem que ser um imitador de Cristo. A cruz como processo diário, dia a dia, tome a sua cruz. Eu vou colocar aqui o quadro geral aqui, e para mim, eu entendi o seguinte: nós temos que trabalhar e bater nisso aqui. Eu já estou terminando, eu não vou explicar tudo, mas, basicamente, eu estou entendendo hoje que ser semelhante a Cristo, que é esse, vocês querem me seguir, vocês querem ser meus discípulos, vocês têm que negar a si mesmo e dia a dia tomar a cruz. Então, não tem como seguir a Cristo, ser semelhante a Cristo sem cruz. A cruz é o instrumento fundamental para trabalhar na nossa vida a semelhança de Cristo. Por quê? Nós vamos ver aqui na fé bíblica, olha aqui, Gálatas 2, 19, 20. Estou crucificado com Cristo, é a cruz. Você tem que estar lá na cruz. Problema, a cruz tem o evento da cruz. Quando você recebe a Jesus e você é batizado, você se identifica, você morre, é crucificado. O seu eu, a sua velha vida é crucificado. Você morre, o evento. Então lá diz assim, Gálatas 2, 19, 20, estou crucificado com Cristo. É esse o seu estado, o evento, espiritualmente. Você está morto em Cristo. Mas ele diz assim, mas esse viver que tenho na carne. Então você tem um viver. Aonde? Na sua carne. Você tem que viver todo dia. Você vive o quê? Pela fé no Filho de Deus.
como que me amou e se entregou por mim. Então, esse viver pela fé no Filho de Deus é viver o quê? Nesse amor sacrificial. Entendeu? Que me amou e se entregou por mim, não está aí só de enfeite, não. Está dizendo o seguinte: a ideia é viver na fé no Filho de Deus é andar nesse amor. Olha só que interessante. Então, a fé bíblica que vai aplicar a cruz todo dia. Então, tomar a cruz como um processo diário, dia a dia, um processo contínuo diário na nossa vida. Então, são 4 pontos. Eu acrescentei aí essa fé bíblica. Primeiro é a morte, e como eu falei, não use a morte isolada, porque senão fica muito macabro esse negócio da cruz. Morte, morte, a gente fala cruz, morte, morte. Não, é morte que traz vida. Não é outra visão? É morte que traz vida. Morte que só trouxe morte é macabro, é fúnebre, não é isso. É morte que traz vida. Processo da cruz, amor incondicional, né? E sacrificial, amor a Deus e amor ao próximo. A morte ali é morrer o seu eu e para o mundo. E o amor sacrificial, por quê? Né? Ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a sua própria vida pelo seu amigo, né? O outro é a humildade, né? Que Jesus se humilhou até morte de cruz. Então, vai falar de esvaziar-se e humilhar-se. E, por último, essa fé bíblica. Então, semana que vem, nós vamos bater de novo nesses 4 pontos, né? E nós temos que aplicar isso. E a microcélula é fundamental, porque tem que ser todo dia. Sabia? Hoje você tem que tomar a cruz. Aí fala, pô, Marçal, hoje a cruz foi pesada, hein? Amanhã vou descansar, amanhã não quero pegar a cruz, amanhã é domingo. Esquece. Você tem que tomar a cruz todos os dias. É um dia sim e outro também. Todos os dias. Amém, irmãos? Por hoje é só. Eu acho que já falei demais, né? Eu acho que essa visão da imitação de Cristo está revolucionando a minha vida, viu, irmãos? Espero que revolucione a de vocês. Vocês têm que ser o quê? Imitadores de Cristo. Hoje, o que você tem que fazer? Imitar a Cristo. Ser como Cristo foi. Ser semelhante a Cristo. E o que você tem que fazer, discípulos? Ensina os caras a serem semelhantes a Cristo. Mas como é que você vai ensinar os caras a serem semelhantes a Cristo? Você primeiro tem que ser um imitador de Cristo. Se você não está imitando a Cristo, para que você vai querer ensinar os outros a imitarem Cristo? Esse é o problema. Não, problema. Esse é o problema. Nós estamos muitas vezes querendo ensinar sem viver aquilo que nós estamos sendo. Por isso que o nosso ensino está sendo muito vazio, está sendo só informação. Então, nós não estamos querendo ser informadores, nós queremos ser formadores. É diferente. Amém? Uma pessoa queira falar
alguma coisa, comenta alguma coisa aí para abençoar a gente aqui. Glória a Deus. Vou pedir que o meu irmão Davis, viu, Massal? Está vindo pela primeira vez conosco aí, comente. Davis, faz um comentário de alguma coisa, não vai pregar, é 1 minuto, 2 minutos, hein? Na Fala verdade, alguma coisa assim, que foi bom para você hoje. não, é uma coisa assim, eu vejo assim como a igreja é única, né? E o Espírito também, né? Porque isso aí está sendo ruminado na nossa vida mesmo, que você andar como Cristo andou, né? E os 2 principais mandamentos de Jesus, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, né? E o amor é entrega, é se lançar, é dar a vida. E isso tem marcado muito a nossa vida, né? E eu quero glorificar a Deus, assim, por esse tempo mesmo. É para eu orar também? Pode orar encerrando aí, né? Amém. Amém, Senhor. Nós te glorificamos mesmo, Senhor, pela presença do Teu Espírito em nossa vida, Senhor. Pela unidade da igreja, Senhor. Porque podemos mesmo, Senhor, buscar a te intimidar, Senhor. Buscar a estar junto contigo, Senhor. Cada dia, Senhor, multiplica mesmo, Senhor, o teu amor, Senhor. Multiplica a tua graça em nossas vidas, Senhor. Que não sejamos nós, Senhor, mas que seja o teu Espírito, Senhor, vivendo em nossa vida, Senhor. Queremos mesmo, Pai, estar em unidade de espírito com você, Senhor. Liberando a tua palavra, Senhor. Vivendo o teu viver, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Massal saiu lá, deve ser sem querer, né? Finalizando. Um abraço, queridos. Bom dia para todos. Um abraço. Um abraço. Valeu.